para que nós possamos nos concentrar aqui nos nossos compromissos, eu quero só conversar com vocês aqui. Essas atividades foram enviadas para vocês? Acho que na realidade a aula 12 não, né? Porque nós nem chegamos nela. Essa aqui vai ser enviada hoje, né? Então não dá tempo para vocês entregarem hoje, fica meio complicado, né? Você fala pelo e-mail? O e-mail não mandei essas atividades, né? Ah, sim. Deixa eu só verificar aqui certinho. Acho que não. Deixa eu só riscar aqui. (19/11). Não, as que eu fiz foi até a 9, se eu não me engano. E a aula. Então tá jóia. Não, mas tudo bem então. Então vamos. Vou enviar isso aqui para vocês, então. A gente vai alterar aqui para dia 19. Aí o dia 26 fica para que vocês apresentem o artigo, né? A segunda parte. Muito bem, pessoal. Então vamos seguir aqui com a nossa aula. Antes de seguirmos, como aqui nós estamos gravando, né? Ficará aí para que os outros possam olhar depois. Tem uma situação aqui que alguns colegas irão fazer prova de proficiência. Então, será realizado a disciplina de inteligência artificial. Ela tem uma característica de a prova de proficiência. Alguns alunos devem fazer a prova de proficiência. E nesse contexto, essa prova de proficiência serão aplicadas para esses dois alunos aqui, o Amarildo Gonçalo da Silva, do 7º semestre, e o Henrique Matos Fortes Faria, do 6º semestre. Eles irão fazer aí a avaliação de proficiência na disciplina de inteligência artificial. Acredito que não será só inteligência artificial, terão outras disciplinas que esses dois alunos irão fazer. Ela é uma prova composta por 30 questões objetivas, a pontuação será contabilizada na minha disciplina no semestre, né, inteligência artificial. 2.000 pontos. Estará valendo essa avaliação de proficiência. Aí os alunos que forem fazer, tem este site aqui, aqui é um roteiro de estudo que eles poderão acessar para que eles possam se preparar para a prova. Na verdade, até o roteiro de estudo já foi liberado no dia 19 de outubro, a primeira parte, e a segunda parte foi liberada no dia 3/11, ou seja, semana passada, né? Na terça-feira, semana passada. E a prova ocorrerá no dia 16 e 17 de novembro, ou seja, segunda-feira e terça-feira. Mas aqui, quem está pelo menos agora online, não fará, né? Vocês Professor, estão livres. Diga, Lucas. o Amarildo, ele não está acompanhando o semestre. Se ele for fazer, se eu puder entrar em contato com ele. Ele não está? Não, senhor. Ele tava viajando a trabalho, ele trabalha na prefeitura, né? Sei. Ele estava fora a trabalho no começo do semestre e até agora eu não vi ele acompanhar nenhuma aula. Ixi, ele está como aluno regular, né? Eu vou falar com o coordenador do curso para ver se tem o contato dele, que eu não tenho o contato dele, mas vai ter que avisá-lo aí para... No mínimo avisar, né? Porque ele tá como aluno ainda, eu não sei, eu acho que ele não trancou a... Não, trancar ele não trancou, ele deve estar fazendo portal alguma coisa assim, mas acompanhando a aula... Eu realmente, o Amarildo, eu não lembro de ter visto aqui nenhum dia em nossas aulas, não lembro de ter visto ele, né? Agora o Henrique Matos eu fico em dúvida se eu já vi na turma ou não. Mas é isso, aí se vocês tiverem o contato dele, seria interessante que ele pedisse que eles se preparassem. A prova será online, né? E como ele está matriculado, e talvez ele esteja até acompanhando online, né? A disciplina, ele deverá fazer a prova. Deixa eu olhar uma questão, se eu consigo ver se ele está acessando o AVA. Só um momentinho. Ô, professor, Oi. também apareceu para mim aqui essa prova de proficiência aqui. Apareceu também? Ué, Sim, seu nome não tá aí. mas não tá... tipo assim,
Apareceu ali que eu tenho essa prova para fazer, só que não me deram a identificação da prova. Só me deram. Só tá o RA aqui, sem identificação da prova, para mim, o código localizador da prova, né? Eu acho que então você tem que fazer também, né? É, parece que sim. Agora tem que ver o. E você, Lucas, você chegou de ver alguma convocação para essa prova? Eu não vi nada não, mas espero também que não tenha. O meu tá assim, ó, avaliação, proficiência, ciência da computação. Está já. Mas eu não sei se é a matéria de ciência de computação ou se é o curso em geral, entendeu? Eu não sei. Eu fiquei em dúvida também, porque geralmente, quando eu rolo essas provas de proficiências, todos fazem as provas. Eu não entendi por que só esses dois alunos foram eleitos para fazer. Aí gerou uma certa dúvida, né? Por que só esses dois, né? Um certo. É meio estranho, Onde né? que olha esse negócio aí da prova de proficiência? Deixa eu ver se tem no meu portal aqui. Você quer mostrar a sua tela, Paulo? Pra mostrar aqui. Porque para mim não aparece. Tem que mostrar a sua tela para você informar mais ou menos onde que aparece. Tá, deixa eu só abrir aqui certinho. Voltei o meu sistema base como Windows. Tá dando muito BO, velho. Aquele Mint lá. Pelo O amor. Meet, né? Tá É, louco. de vez em quando acontece. Aí. Tá Bom que bom. o Teams já é integrado ao Microsoft, ao É, Windows. mas eu abro ele no navegador porque ele pesa muito na máquina. Ele abre toda hora. Sim. Aqui, ó. Prova digital. Acesse seus agendamentos. E aqui tá as provas. Então você tem para a proficiência mesmo. Sim. Só que eu vou copiar aqui. Eu, aqui daí no. Eu coloco aqui, mas eu não tenho o código localizador. Eu acho que quando chegar no dia 15, o código Aparecerá. localizador vai aparecer embaixo aqui. Isso. Eu acredito que seja a mesma coisa. Como a prova. Ah, mas a prova está disponível, está escrito ali em cima, né? Tenta colocar o Isso. mesmo RA. RA, né? Tenta Peraí. colocar o mesmo. Talvez, né? E professor, pra mim também Oi. tá aparecendo esse negócio aí. Então você também tem a prova. Aí, ó. Então, não é. Esse realmente não é esse aí o localizador. Então, Lucas, agora tem que todo mundo aqui da turma tem que dar uma olhada, porque nesse contexto aí eu acho que não será só esses dois alunos que eu mostrei aí que estarão fazendo as provas, que todos vocês talvez tenham que fazer essa prova. Agora, eu não sei se vocês terão ligação com a disciplina de inteligência artificial ou com outra disciplina. Eu fico agora na dúvida, né? Porque se for assim, essa prova de proficiência ela valerá 2.000 pontos. Quem fizer a prova oficial valerá 2.000 pontos. Ou seja, a prova oficial que valeria 4.000 passará a valer 2.000 devido à prova proficiência. Então, aí, por isso que até seria interessante que vocês pudessem confirmar. Na verdade, semana que vem, na próxima aula nossa, vocês já me falarão se fizeram a prova ou não de proficiência, né? Mas já se está aparecendo no portal, vocês deverão fazer. E aí, nesse sentido, para que a gente possa saber aí a pontuação da prova oficial que vocês poderão fazer. E o estranho é que essa prova caiu no domingo, cara. Domingo? Domingo. Dia 15 do 11. Domingo. Ué, É tipo o início da prova é no domingo. E ela tem validade até dia 4 do 12. ué. Então, aí a de proficiência tá do 15 do 11 até 17 do 11. Aí tá certo, isso aí mesmo. É, né? Isso aí mesmo. Aí você fala, porque na verdade até o dia 17 vocês teriam 5 horas aqui, ó. Na verdade o 15 eu nem sabia, mas aqui eu sabia que estaria disponível 16 e 17, né? Vocês Sim. terão 5 horas corridas, ou seja, iniciou a prova, terão 5 horas para concluí-la. E aí, 30 questões. E a pontuação da avaliação estará contabilizada a disciplina vinculada no semestre. Eu não Imagina, sei, será? mas dá uma olhada lá de quando for fazer a prova, se tem alguma disciplina que venha aparecer no caderno de prova, né? Falando em qual ficará vinculada. Hein? Imagina zerar essa prova aí. Não, aí não pode. Já fizeram a proficiência em algum semestre? Não, não é.
é a primeira vez que a gente tá fazendo essa prova de proficiência aí. Mas eu Então, acredito que esse tá aparecendo aí para você aí dos alunos que estão escalados para inteligência artificial, vai fazer só sobre inteligência artificial. Tipo uma avaliação. ou De uma cadeira. talvez, eu não sei, ou talvez por eles estarem mais sumidos, né? Eu procurei É, acesso do Amarildo aqui no portal, no Ava, né? Não achei acesso dele em nenhum local. Talvez aí para avisá-los, não sei. Aí o Henrique Matos também eu procurei e não achei o log dele de acesso ao Ava. Mas vamos. então, não sei. Então isso aí vai ser, acho É, que uma exceção. ou talvez a prova que vocês farão, né? Eu estou supondo, estará vinculada a outra disciplina, não a inteligência artificial. Pode Porque, na ser também. verdade, a própria proficiência ela cairá assuntos de várias disciplinas, né? Do semestre. Acho que talvez, por exemplo, estarão caindo aí. Aqui está falando que é a pessoa do sétimo e do sexto, né? Cairão vistos até o momento. Por ser 30 questões, estará pulverizada em todo o conteúdo que vocês já viram na faculdade, para verificar como é que está o andamento da aprendizagem de vocês. Também acho que vai ser assim. Porque proficiência, né? Você tem que ver, acho que desde 2018, quando eu entrei, Bom, até. exatamente, até o momento, até os dias atuais, né? Exato. Tudo isso fará parte. É uma prova que tem que olhar esse roteiro. Se tem roteiro para dar uma estudada antes, seria interessante. Então, já que vocês estão escolhidos para estarem fazendo, aí tenta entrar nesse site aqui, ó, aliás, no link aqui, né? Que por esse link aqui vocês terão acesso ao material da revisão, né? Então, é exatamente isto daqui. Por aí vocês terão acesso para um material para revisão. Já está próximo a prova, semana que vem, já na segunda, né? Domingo, aliás. Mas ainda seria possível estudar um pouquinho mais, né? Mas agora sim. Ou vai ou racha. Deixa eu ver aqui, até eu vou abrir aqui para ver se ele remete a algum local. Aqui, ó. Chegou aqui. Roteiro de estudos, avaliação de proficiência. Aqui tá no segundo bimestre, mas não fala a data. Aí vamos ver aqui, na realidade, exatas e licenciatura, ciência da computação. Tô Tem entrando. avaliação e gabarito para dar uma estudada, ó. PDF da Ó, avaliação e PDF do gabarito para dar uma revisada. meu Deus. Ainda há Olha o tempo. tamanho dessas questões. Eu não vejo questão assim desde o Enem. Questões um pouquinho maiores, né? É um texto. Mas tá jóia. Então é isso, pessoal. Agora ainda há tempo, não podemos nos esperar, né? Quem está já com o dia preenchido amanhã vai ter que usar o final de semana, né? Ou a madrugada de sexta para sábado para dar uma estudada, para não ficar ruim, porque algumas pessoas desconsideram essa prova, a prova de proficiência, acabam não estando aí muito ligados na prova, e ela vale 2.000 pontos, né? Então, ou seja, ela estará, caso o aluno precise de uma pontuação melhor, poderá prejudicar aí o objetivo de obter aí a possibilidade de não fazer o exame, né? Passar direto, vamos dizer assim. Mas, tipo assim, a média para você não ficar é 2.2500, né? Para Não, quem tirou nota sim. boa 2.500, ou seja, vai somar o primeiro bimestre, isso. mais o que for feito agora na prova de proficiência, ainda tem a prova, mais 2.000 pontos na prova oficial, né? Então, as chances são boas de passar, né? Tem bastante chance, mas
Talvez alguém consiga reprovar aí, né? Vamos ver. O É, lutador aí. quem vai tentar aí esse objetivo, né? Vai ser o guerreiro. Exatamente. Mas beleza, então. Vamos então começar aqui o conteúdo de hoje. Então, hoje estaremos falando sobre a seção 4.1. Esta seção 4.1, ela está vinculada à unidade de ensino 4, que é referente às redes neurais artificiais. Então, nesse sentido, estamos agora na última unidade do nosso material, né, do nosso livro didático. Então, aí, já vimos então a unidade 1, Fundamentos da Inteligência Artificial, unidade 2, Resolução de Problemas em Inteligência Artificial, e unidade 3, a Lógica Nebulosa, que nós vimos nas aulas anteriores. Hoje, então, iniciaremos aí redes neurais artificiais. Então, as redes neurais, na realidade, hoje, até como alguns dizem, é a bola da vez, né? É o que está sendo mais pesquisado no momento. Evidente que é uma tecnologia que já foi, nós veremos aqui um histórico dela, ela não é tão nova, tão jovem assim, né? Tá para o conhecimento humano, talvez possamos considerá-la jovem, mas ela está ligada diretamente ao desenvolvimento das tecnologias, né? Ou seja, do hardware mesmo, dos computadores, e para que possam aí conseguir aí melhores resultados. Então, as redes neurais retêm a atenção de pesquisadores no mundo todo, da busca por por melhores e mais eficientes sistemas computacionais, né? Então, todas as interações aí, principalmente que estamos trabalhando aí com o processamento de linguagem natural, com os softwares que trabalham com isso, né? Ou seja, a Alexa, a Google Now, né? O Google, o OK Google, né? Agora, o OK Google, a Cortana, por exemplo, da Microsoft. Então, todas elas, aí, principalmente nesta linha de trabalho, elas estão principalmente vinculadas às redes neurais artificiais. E também o conceito de estar câmeras que utilizam reconhecimento de imagem. Estão escutando o som aí, pessoal? Sim, da sua voz, sim. Não, mas o barulho ao fundo não estão escutando? Ventilador? Não, não. Tá passando uma carreata aqui, próxima e altíssima carreata. Aqui hoje é o último dia, né? Tá tranquilo. Não tá atrapalhando não, né? Não, não. Que aqui tá ruim. Então, é moto, é carro, buzinando. Oh, mas esse povo é complicado. Mas hoje é o Esse último fone dia, seu né? aí é bom. Oi? Seu microfone aí é muito bom, cara. Só tá pegando sua voz aí, o ruído atrás já era. Então tá jóia. Então o ruidinho atrás é essa barulhada que tá aqui do meu lado. Mas tudo bem. Só aí. Ai. Então, nesse contexto, as redes neurais artificiais, elas têm, então, um papel que podemos considerar das soluções inovadoras, né? Está vinculado principalmente a situações que antes não era possível atingir, e não é possível atingir pela programação convencional, né? Ou seja, criar um sistema para reconhecer imagem é uma coisa meio complicada, né? Se vamos pensar usando condicionais, while, entre outras situações, é uma situação meio complexa, né? De estarmos aí trabalhando com esse conceito de programação convencional, né? Então, os resultados já começam a surgir a cada dia que passa, mais soluções inovadoras que utilizam essa tecnologia chegam até nós, até os usuários finais. Nesse contexto aqui que eu achei que o livro falhou um pouquinho, né? Eu até coloquei aqui em negrito. Chegam até nós, ainda usuários finais, né? Na verdade, vocês que serão cientistas da computação, não precisam ser usuários finais, né? Vocês podem, pesquisando, se aprofundando em tecnologias, criarem novas tecnologias, não só serem usuários finais de tecnologia, né? Então, aqui é um errinho aqui que ficou batido, mas eu acho que aqui o contexto aqui que chegam, essas inovações chegam, mas que nós poderemos aí, estudando, principalmente podemos considerar uma tecnologia, né? Desenvolvendo melhor esses conceitos, possamos adquirir aí e criar novas ferramentas. Agora estão tocando fogos, soltando os fogos aqui também. Estão escutando? Não. É só, tipo assim, parece um plástico bolha sendo amassado assim, tipo, só que não é Ah, tão alto. então tá bom. Até para mim que tá irritando, porque eu não consigo.
Você fala, parece que tá muito som muito alto, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Nossa. Muito bem. Então, aqui, esse prefácio que está sendo apresentado aqui do cronograma da RNA, como a inteligência artificial em si, o contexto dela em si, ela está vinculada diretamente ao desenvolvimento, da observação de questões naturais, questões do ambiente, né? Então, a rede neural também, ela está vinculada a isso, ao estudo do nosso cérebro, vamos dizer assim, do entendimento dele, de como funciona. Ainda não é pleno conhecimento, mas já se desenvolveu bastante, já temos bastante recursos para saber como que o cérebro humano funciona, né? Mas vamos aqui no cronograma, né? Na cronologia de fatos para o desenvolvimento do RNA, né? Então, em 1906, o pesquisador espanhol Santiago Ramón Cajal, né? Cajal, que J em espanhol é R, Cajal, e fisiologista italiano Camilo Golgi, eles, na realidade, esses dois indivíduos, eles conseguiram, em 1906, desenvolver um artigo demonstrando como o cérebro humano funcionava. Então, foi a compreensão inicial de como o cérebro humano, né, funcionava. Antes disso, teve um filósofo francês, Alex Brand, e o americano William James, na década, em 1890, mais ou menos, em que o Santiago Ramón e o italiano Camilo se respaldaram para fazer a sua pesquisa, que na verdade eles já tentaram criar mecanismos computacionais baseados no funcionamento cerebral. Mas aí vem a ideia, mas como assim mecanismo computacional? O computação em si, o termo computação é derivado de estarmos computando algo, né? Computando alguma informação. E nesse contexto nós tínhamos o ábaco, até as calculadoras de Pascolines, né? Então são computação também, mas não digital como nós conhecemos hoje, mas poderíamos considerar um item de computação, né? Então essas pessoas, basicamente, por meio dessas pessoas que acabaram desvendando como funcionava aí o cérebro, é que os estudos em cima das redes neurais artificiais, né, ganharam aí maior evidência. Então, lá em 1943, o neurofisiologista Wally McCuller e o matemático Walter Pitt desenvolveram aí, na realidade, a ideia e observaram que nosso cérebro tinha sinais elétricos. E conforme esses sinais elétricos ultrapassavam um limite arbitrário, eles agiam em uma área do cérebro ou não, ou liberavam informações, né? Então, na realidade, observaram que nosso cérebro, na comunicação entre nossos, vamos dizer assim, nossos neurônios, conforme um limiar de ativação, você ativava partes dos neurônios, da rede ali, para obter alguma informação. Então, em 1943, eles tiveram essa percepção. Em 1949, o psicólogo e pesquisador canadense Donald Hebb, ele identificou uma questão interessante. Então, aqui, os neurofisiologistas, aqui, o matemático, o Peter e o McCulley, observaram que existiam pulsos elétricos e, conforme a frequência do pulso elétrico, existia ativação de uma área do cérebro ou não, dos neurônios, né? Já o Hebb, aqui, em 49, observou que as conexões que eram trabalhadas, que eram mais utilizadas, elas reforçavam a sua ligação. Então, o que nesse contexto aqui de reforçar a ligação entre neurônios? Como é que se reforça uma ligação entre neurônios? Como é que a gente pode considerar que isso seja reforçado? Com ciclo? Mas eu estou reforçando. O que o nosso neurônio faz? Os nossos neurônios, eles trafegam sinais elétricos, né? Mas além de sinais elétricos, vamos considerar aí no conceito de informações. Ele trafega informações, né? Então, a informação para a gente pode ser uma questão que nós estudamos, pode ser uma imagem que vimos, né? A informação de como deslocar do nosso trabalho à nossa casa, né? Então, isso são informações que estão em nosso cérebro, né? E essas informações são trocadas via sinapse, via a ligação entre os neurônios. Então, o que esse pesquisador canadense, Donald Hebb, descobriu? Que as conexões, né, em 49, que as conexões, quanto mais utilizadas, a ligação é melhor, vamos dizer assim, elas trabalham na troca de informação de forma mais plena. O que isso quer dizer? É a questão do aprendizado, né? Então,
quanto mais a gente aprende um item, uma informação, né? Nós estamos lá aprendendo sobre a tabuada, uma coisa simples, né? A tabuada. Na primeira vez que nós estamos estudando, alguns valores serão decorados. A partir do momento que nós estaremos praticando a tabuada, chegará um ponto em que estaremos lembrando todos os valores e de forma rápida e plena já a informação virá, caso seja solicitado, a gente já consegue falar a tabuada ali que nós acabamos decorando ou estudamos ela ali, já sabemos, né? Então as multiplicações acabam que quando mais se estuda uma informação, essas ligações entre os neurônios provocam a questão de estarem funcionando melhor essa ligação e por isso trazendo resultados mais rápidos, tá? Então essa é uma questão interessante, não? Então aqui observou-se que em 49 que o estudo, né, o trabalho mental de se estudar faz com que as ligações tenham aí uma melhor performance. Lembrando que essas ligações, se a gente for analisar a questão física do processo, né, existem reações bioquímicas ali, né? Trocas de íons e outros recursos que produzem eletricidade. Se olhando apenas por esse lado, não vemos informação alguma correndo ali dentro dos neurônios, evidente, né? Aí que fica uma outra discussão como que essas informações são montadas. Mas a ideia é que, reforçando, ou seja, estudando algum conteúdo, a questão do aprendizado, que é uma questão interessante, que faz parte da criação das redes neurais, foi aí, então identificado por esse canadense. Em 54, os pesquisadores aqui, Belmont e Wesley Clark, desenvolveram a primeiro RNA, só que esse primeiro RNA já era baseado em computador digital. Então, já se pensou na primeira rede neural artificial, utilizando esses conceitos que foram descobertos anteriores, né, em um computador digital. Em 56, a IBM também tentou, dois pesquisadores da IBM, né, tentaram desenvolver aí uma rede neural mais bem organizada, mas aí, devido aos recursos computacionais, essa situação não foi para frente. Em 58, o pesquisador Frank Rosenblatt criou o Perceptron, a rede Perceptron. Esta rede Perceptron, que nós consideramos ela como aí um inicial do trabalho aí de uma identificação de uma rede neural, né? Que é interessante até desenvolver para ver como ela funciona. Ela podemos considerar sendo um agente inteligente capaz de determinar se um conjunto de elementos pertence ou não a uma classe. Então já começava aí a ideia de, conforme o treinamento desta rede Perceptron, conseguir aí identificar e classificar entre um item, uma informação pertencer ou não pertencer a uma classe. Aí a classe a gente pode considerar qualquer tipo de separação, né? Até mais à frente teremos um exemplo aí da separação de dois itens, mas a ideia aqui do Perceptron é essa, apenas separar aí, classificar o objeto que está sendo tratado ali, que pode ser imagem ou poderá ser som também, né? Também podemos usar aí para identificação de sons também, entre outras situações. Muito bem, então, mas houve uma certa parada, então, de 56, as pesquisas lá em 70 eram limitadas a alguns grupos, né, em função do desenvolvimento da computação, então ainda não estava muito bem desenvolvida a computação da época para que houvesse melhor desenvolvimento das redes neurais. Em 82, via o pesquisador John Hopperfield, a primeira rede associativa, né, foi desenvolvida, demonstrando resultados pela coletividade dos neurônios. Aí a ideia de estar utilizando neurônios, não só uma camada, como aqui no Perceptron, apenas uma camada, e sim usar vários neurônios, né, já criar uma rede em várias camadas para melhor identificação do que está sendo trabalhado ali na rede neural. Em 86, o primeiro modelo de rede neural de múltiplas camadas foi postulado e implementado. Então, em 86, quando fala que foi postulado, foi publicado em algum tipo de congresso, revista científica, né? E a partir daí houve um melhor desenvolvimento desta tecnologia. Até que em 87 foi promovida a primeira Conferência Internacional sobre Redes Neurais. Então, lá, vamos imaginar aqui, de 43 até a primeira informação aí, aliás, vamos considerar até de 54, né? De 54
até 87, para que houvesse a primeira Conferência Internacional sobre redes neurais, e nesse sentido já participaram aí 1.800 pesquisadores do mundo inteiro, trabalhando já com esse conceito, e desde então, né, muitos têm sido avançados nesse campo de estudos das redes neurais artificiais. Foi 33 anos até a primeira. Exata, a primeira conferência e troca de informações. E quem Sim. promoveu foi o I3E, né? Esse Instituto Americano aí de eletrônica, de engenharia elétrica e eletrônica, né? O que padroniza todos os. Exatamente. Muito bem. Então, basicamente, quando a gente fala em rede neural, tudo trafega, né, e foi desenvolvido em prol aí da ideia dos neurônios, né? Os neurônios que nós temos aí alguns bilhões milhões, né, na nossa cabeça aí. Deles foi toda essa ideia, né, desenvolvida. Bilhões, na verdade, mais de bilhões, né? Muito bem. Então, o desenvolvimento do cérebro humano corre principalmente nos 2 primeiros anos de vida, né? Mas se arrasta por toda a vida. Quando se fala isso, existe, na verdade, a nossa mente, assim, o cérebro humano não está totalmente desvendado ao seu funcionamento. É interessante saber que quanto mais a gente praticar, principalmente estarmos estudando, quanto mais a gente estudar um assunto específico, mais esse assunto será mais fácil de ser lembrado, né? Ou se formos produzir uma palestra, um artigo científico, teremos facilidade em desenvolver, já que é um assunto que estamos estudando sempre. E, em paralelo a isso, o que a gente não pratica, a gente esquece. Então, isso é normal, faz parte, o cérebro ele é bem desenvolvido para que isso ocorra, né? Então, ele nunca vai superlotar, né? O que a gente não usa, ele vai descartando, a gente não vai nem percebendo, e as informações são ali removidas, né? E liberando espaço para questões novas. Professor, mas Oi. interessante que mesmo depois que a gente esquece, né, ali, tipo, entre aspas aí, Sim. quando alguém menciona isso, tipo, sei lá, 10 anos depois, você lembra um pouquinho, tipo, pô, cara, eu estudei isso na faculdade. Exatamente. Ainda tem isso. Na verdade, fica ali as lembranças, né? Ele não apaga por completo, né? Alguns itens que não foram, que existe uma memória, a memória, vamos dizer assim, a permanente, a primeira memória que a gente tem do objeto, do que está acontecendo, muitas vezes é liberado. Muitas vezes o cotidiano nosso, muitas vezes o que nós fizemos até, por exemplo, ontem pela manhã, a gente não vai conseguir lembrar de tudo que nós fizemos ontem pela manhã. Algumas coisas já talvez tenham sido já deletadas, né? Mas realmente, mas a maior parte do que a gente estudar, do que a gente trabalhar com o objetivo de estudo, muitas vezes, mesmo não utilizando durante um grande período, mas conversar sobre aquela informação depois de uns anos, relembrá-la, fica mais fácil. Evidente que não vai ser 100%, mas você consegue, pelo menos, falar sobre o tema, né? Agora, caso tenha que estudar novamente, isso já trará facilidade, porque já que uma vez foi estudada, ficamos mais fácil relembrar. E todo esse conceito é utilizado na rede neural, né? Como fazer com que tenhamos a possibilidade de criar essas ligações e, além disso, espalhar as informações. Nosso cérebro em si, a informação não está centralizada apenas em um ponto. Ela está espalhada, né? Não fica só em um neurônio ou nos bilhões de neurônios que nós temos, essa informação fica ali salva em vários locais, ou seja, a ideia já é uma ideia aí de clusterização, né? De processamento paralelo, em que as perdas que caso ocorram, elas são gradativas. A pessoa geralmente, né, quando ela é acometida de alguma doença neurológica que provoca o esquecimento, ela não esquece de um dia para o outro, ela vai de forma gradativa esquecendo alguns itens, principalmente as memórias mais recentes são apagadas, né? Quando a pessoa está com algum problema degenerativo do cérebro, né? Então as memórias mais atuais são apagadas, as mais antigas permanecem. Mas isso é uma perda de forma gradativa, né? Essa perda dessas informações. Até nesse contexto, a computação também tenta imitar, fazendo com que essa degradação da informação também, caso ocorra,
ela não seja de forma plena, ou seja, não seja tudo perdido em uma vez só, em uma oportunidade apenas, né? Então, lá, diversos pesquisadores tentam simular o funcionamento do cérebro, principalmente o processo de aprendizagem por experiência. Então, a aprendizagem por experiência é a coisa mais relevante, né? É evidente que quando a gente trabalha em cima da computação para que ela saiba consultar dentro de uma base de dados, isso é muito fácil, né? Indexar aí um livro para ela trazer as informações, até na programação convencional, a linguagem SQL em si, ela consegue responder para a gente. Consultas básicas aí, ela consegue retornar. Agora, aprender por experiência é uma questão complexa e aí que é o que mais os pesquisadores estão tentando aí simular. Muito bem, então nossos neurônios biológicos, né? Eles têm, então, são bem interessantes, existem mais de 100 bilhões de neurônios em nosso sistema nervoso, né? E o que faz com que eles tenham maior produtividade são as conexões entre um neurônio e o outro. É isso que é criado conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai aprendendo coisas novas, nosso cérebro vai criando novas ramificações. E existem algumas tendências, os anos vão passando, os neurônios vão morrendo, isso é normal, né? Alguns são perdidos no caminho, mas essa perda ela é bem minimizada se os neurônios estiverem bem interligados. Eu, assim, não sou neurocientista, né? Mas o que eu leio sobre o tema, eu vejo que as memórias ficam nas ligações, nas sinapses. Até aqui, ó, na imagem aqui, ó. Então nós temos aqui os neurônios, né? São dois neurônios aqui. As ligações entre os neurônios, na verdade, o neurônio não encosta no outro, são pulsos elétricos e são trafegados aqui nesses terminais sinápticos, né? Então, aqui nessa ligação sináptica aqui, que eu acredito que as informações ficam armazenadas. E os neurônios em si, eles são processadores. Aí a gente tem que dar uma lida sobre o tema melhor, mas eu considero, então, o neurônio em si, a parte central, como um processador, e as sinapses, aí e nelas que ficam as informações, nelas é que são armazenados os nossos conhecimentos, o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos vendo, né, diariamente. Então, isso aqui fica armazenado nas sinapses. Então, se nós pensarmos, nós temos 100, aproximadamente, né, 100 bilhões de microprocessadores trabalhando de forma paralela, que é uma questão muito interessante, né? Como que eles conseguem trabalhar de forma paralela? É outra situação também que existem pesquisas computacionais que tentam trabalhar nesta vertente. Observar aí. Fortemente acoplado e a memória bem colada ali no processador. Exatamente. A memória bem próxima, é o cache, né? É o cache do cérebro inteiro, é o cache. Exatamente. Mas como eu mencionei, se um neurônio morre, essa ligação que estava aqui, a informação que estava aqui, vai ser uma perda pequena, né? E possivelmente, caso estejamos aí aprendendo, essa ligação que foi perdida, esse neurônio, tem outro neurônio que tem a mesma informação, a duplicada, vamos dizer assim, para que venha a resolver essa perda desse neurônio. É igual Então, quando você mata um processo do Chrome, aí some todas as barras de favorito, aí você atualiza a página, elas aparecem tudo de novo. mais ou menos assim, né? Então, nesse contexto, cada processador, lógico que ele trabalha uma frequência menor, mas ele foi altamente preparado. Nosso cérebro foi altamente preparado para reconhecimento de imagem. Então, vocês têm condições que, caso vocês tiveram um momento presencial, né? Vocês conheceram-se presencialmente na faculdade, né? Já faz tanto tempo que eu já até me esqueci. Mas assim, a ideia é que, como vocês já talvez conviveram aí durante uns 5 semestres ou 6, não sei, né? Vocês possivelmente, caso não se vejam aí durante um período aí de 10 anos, 5 anos, 10 anos, vocês consigam se reconhecer via, né, esta memória que nós temos, né, memória visual. Então, nesse contexto, o nosso cérebro é altamente preparado, tanto com a imagem, quanto com o som, né? Também podemos observar o contexto, cheiros também faz parte, né?
além de talvez de temperatura. Temperatura nem tanto, mas pode ligar também os sensores de temperatura, né? Aí temos outros sensores nossos aí de paladar, também influencia, o paladar também gera recordações, o olfato também, né? Então, todos esses itens, esses nossos sensores, são altamente desenvolvidos e todos eles estão ancorados em nosso cérebro. Tudo que eles conseguem captar do ambiente são armazenados no nosso cérebro. E com isso, nós temos uma performance muito melhor que qualquer computador aí de última geração na identificação de imagem e som. É evidente que se for para computar, para buscar informações indexadas, o computador via dispositivo, por ser um dispositivo eletrônico, terá muito mais velocidade. Quanto a isso, nós não podemos, mesmo porque nosso cérebro não foi preparado na evolução do período de estar menos estudando, né? Nossa, a primeira coisa que ele desenvolveu foi a fala, a visão, as sensações nos sensores externos. Mas, além dessa situação, então, basicamente, principalmente nessas áreas que nós temos uma grande vantagem sobre os computadores, é que está se pensando mais pesquisa sobre o tema de redes neurais, né? Então, aqui está o neurônio, como mais ou menos uma imagem deles, né? E aí a ideia, então, imagina, nós temos 100 bilhões desses dispositivos do corpo celular, que são microprocessadores que trabalham em paralelo, com a memória acoplada, né, bem próxima, que fica ali no axônio e nas sinapses, né, onde um neurônio não encosta no outro, mas aonde eles trafegam as informações ali processadas. Com essas ideias e com esses conceitos básicos, né, existem algumas situações que podemos observar. Então, os sinais elétricos são recebidos pelos detritos e transmitidos pelos axônios até os terminais sinápticos, de onde são passados para outros neurônios ou para as terminações nervosas responsáveis pelas ações musculares. Então, aqui passou, em um certo momento o neurônio vai estar ligado realmente a questões musculares, né? O que vai ser feito com o corpo, né? Então, nessa ligação toda, ela é feita pela nossa coluna, né? Existe uma ligação aí da nossa coluna vertebral, que os sinais nossos passam por ali, né? Existe uma fiação ali, vamos dizer assim, um cabeamento, né? Que passa do cérebro até a coluna vertebral nossa, e que esses sinais chegam até os nossos membros inferiores, né, membros superiores e todas as terminações nervosas que nós temos disponíveis aí, sensores, né, temperatura que nós temos e outros mais. Por isso que quando existe um acidente que a coluna é lesionada, algumas pessoas perdem todos os movimentos e sensações do corpo. Diga. Que protocolo será que eles usam? Protocolo altamente sofisticado, cara, que é uma questão que ainda estamos tentando imitá-los, né? Acho que o DNA é o protocolo. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Eu vejo assim que o protocolo nosso anda pelo sangue, corrente sanguínea, que é o DNA, né? Ali as células elas se comunicam e conversam entre si e cada uma com a sua função estabelecida, né? É uma questão complexa. Porque o DNA tem várias perninhas ali, eu sempre desconfiei que seria isso. Os microserviços aí caminhando. Exatamente, os microserviços. A Donald Hebb demonstrou que as conexões sinápticas mais utilizadas tendem a facilitar a passagem dos sinais elétricos, enquanto as conexões menos utilizadas não facilitam essa passagem. Então, se não está passando sinal elétrico, você não vai lembrar, ou vai ter dificuldade em lembrar, até que haja o aquecimento dos sinais elétricos, até que eles consigam passar por aqueles sinais. É como a gente está atrás de uma informação na nossa mente, que a gente sabe que está lá armazenada, mas não consegue lembrar o nome de uma pessoa, um local, um lugar, ou no dia da prova, principalmente daquele branco, né? Mas é isso. Então, quanto mais praticamos, como ele demonstrou, né? Na verdade, tudo isso aqui quer dizer o quê? Treinamento, que é o treinamento de aprendizagem, né? A fase de treinamento é muito importante. Então, o neurônio age basicamente como um condutor de sinais elétricos que atua ou deixa de atuar dependendo das condições do sinal de entrada. Então, conforme a entrada, ele estará funcionando ou não, tá? Então, todos esses conceitos básicos aí foram empregados e são redes artificiais.
Por exemplo, o neurônio booleano de McCully-Pitt. Aqui ele criou uma ideia de uma entrada, só que isso aqui é booleano, só trabalha com 0 e 1, né? Nós temos uma entrada ou entrada 0 ou 1. Aí existe um peso multiplicador, que ele identifica aqui, cada peso multiplicado a um item da entrada. Aí existe uma função aqui neste nó. A partir desta função, teremos uma saída ou 0 ou 1, conforme o que foi definido aqui, conforme o índice que ele chegou, né, atuou, né? Então, nesse contexto, temos uma entrada. Esse limiar de ativação estará vinculado a um conceito do que nós queremos descobrir aqui, no caso desse neurônio. A partir do momento que passar pelo limiar de ativação, ele estará ativo e estará emitindo o sinal 1. Caso contrário, ele ficará emitindo o sinal 0. Então, já é uma ideia de que temos uma entrada, um processamento, um nó de processamento, e uma ativação ou não, dependendo do que for ali identificado para ele. Então, aqui nós temos uma somatória, então aquele nó ali é um somatório das entradas vezes o peso. A partir disso, terá uma função. Essa função aqui estará possivelmente trabalhando entre 0 e 1, para que, caso estejamos com a limiar, dependendo do valor aqui obtido, menor ou igual a esse valor, teremos respondendo com o 0. Caso o valor seja obtido neste cálculo seja maior que o limiar de ativação, vai responder 1. Então, apenas para que possa aí, nesse contexto, ter a saída booleana. Basicamente, podemos considerar que as redes neurais elas podem sair booleana mesmo a entrada não sendo booleana. Aqui, o contexto é que a entrada também é booleana, ou seja, entra 0 ou 1, e a partir disso, fazemos a multiplicação ali, temos o nó, que fará o cálculo ali, a somatória, né, esse somatório aqui, para que possamos, esse valor obtido, saber se esse neurônio entrará em funcionamento ou não, tá? Podemos definir as redes neurais artificiais como um sistema de computação inspirado pelas redes neurais biológicas que compõem o cérebro humano. Ok, isso já foi dito. A rede é formada por nós conectados de uma única direção. Uma saída é sempre conectada a uma ou mais entradas do neurônio de uma camada à frente. Esses sinais são propagados ou não. Aquela a lei que o Donald Hebb descobriu que, conforme o limiar de ativação, conforme a utilização, ou o sinal passará para o próximo neurônio ou ficará ali retido, sabendo que não há muita ligação daqueles neurônios em si, né, da informação que está ali contida e armazenada. Muito bem, aqui nós temos uma rede neural genérica possuindo várias camadas. Então, essas entradas, o que podem ser essas entradas? Qualquer sinal que vocês queiram classificá-lo, né? Então, eu quero reconhecer pessoas, então tem que fazer entradas dos sinais dessas pessoas. O que é o sinal? A foto ali, você pode decompor uma foto em sinal. 3 cores básicas, a mistura dessas 3 cores básicas obtém aquele sinal. Ou o som também, podemos ver as variações do som e transformar esse som analógico nosso obtido do nosso, vamos dizer assim, tudo que é externo à computação são sinais contínuos, né? Então você pega um sinal contínuo, analógico, converte ele em digital. A partir disso você faz o processamento desse sinal e faz com que esse sinal possa ser oriundo, aí, possa ser feita a entrada nessa rede, né? Então nós temos aqui, cada nó desse aqui podemos considerar um pequeno neurônio recebendo as entradas, né? Podemos considerar que tenhamos camadas escondidas. Essas camadas escondidas, o objetivo dela é que façamos o melhor processamento do que está sendo obtido. Observe que as entradas, elas devem, uma entrada ligada a vários neurônios, pode alimentar vários neurônios. E os neurônios, cada neurônio dessa camada escondida fará o seu cálculo, o seu pensamento em si. E a partir disso, até que possamos chegar aqui às saídas. Então, essas camadas escondidas dependem do que estamos trabalhando. Quanto mais camadas, ou seja, mais neurônios nós conseguirmos montar trabalhando nesta rede, melhor, mais preciso será a saída. Então, se nós queremos reconhecer fotos de pessoas, né, ou de objetos, a separação desses itens, é evidente que quanto mais camadas escondidas, quanto mais a nossa rede estiver trabalhando de forma associativa, os resultados serão melhores. Nesse contexto, né, Paulo, você até viu uma rede neural, né? A questão da rede neural convolucional, né? Essa é uma rede específica mais voltada a imagens, reconhecimento de imagens.
Até meu trabalho é sobre ela, né? Não, sim, De como que exatamente. ela, qual que é o funcionamento, como que ela trata a imagem, né? E como que funciona a entrada. Mas só que em vez de ser pode ser contado como múltiplas para um, mas se você isolar, tipo a entrada um ali, a entrada um ela é dividida para todas as células de convolução, e daí a partir dessa célula aí a gente pode adicionar uma nova célula, que é a camada escondida 2 ali, né? Sim. A única diferença é que ela vai dar uma saída única, né? Mas só que ela vai testar primeiro todas as possibilidades de saída, a que mais se aproximar é que ela vai retornar. Vai ativar, né? Exato. Exatamente. Muito bem. Então aqui fica a parte do cientista, né? Tem que ver o projeto que está sendo trabalhado e nesse projeto qual o melhor resultado, o encadeamento de várias camadas de processamento ou menos, aí dependerá sempre do projeto e da acuracidade que está sendo obtida, ou seja, do nível de acerto que está sendo encontrado, né? Tudo isso fará com que estejamos ajustando melhor essas informações. O mais interessante é que a entrada ali é o objeto externo, né? Sim, E o nó ali da camada escondida, cada bolinha daquela ali só pode ser considerado um nó, sim, e cada nó desse é uma posição de memória. Isso que é mais interessante. exatamente. Então, E por esse aí, motivo, eles vão funcionar. E por isso que a ideia é trabalhar de forma paralela. Cada nozinho desse aí é uma fonte de processamento, que terá sua memória própria. E a partir disso, se for possível, trabalhar em paralelo. Evidente que no computador, um computador só será difícil. Agora pode-se trabalhar de processamento distribuído, né? Colocar algumas máquinas, cada uma trabalhando aí. E aí o conceito seria processamento distribuído, mas podemos considerar aí, entre aspas, né? Que quando trabalhamos assim, podemos considerar que seja paralelo, né? Se for objetivo, se eles estão trabalhando em prol de um resultado, podemos considerar distribuído e paralelo, né? é como as threads do processador. Tipo, Sim, dividir uma imagem em múltiplas threads. Cada thread dessa tem uma posição de memória para alocar a, a parte ali daquela é dividida, né? sim, No processamento de imagem, por exemplo, quando ela entra ali, ela é dividida em quatro partes. Aí em seguida ela é dividida essas quatro em mais quatro. Então cada uma parte de quatro é dividida em mais quatro e um algoritmo roda sobre ele, entendeu? A identificar padrões, né? Patterns que eles falam. exatamente, Para exatamente, depois ele reunir tudo de novo e poder cruzar a informação com uma imagem já existente. Tanto é que já existe um dataset para treino e outro para teste, né? Com imagem que a exatamente. rede nunca viu para identificar ela. Então, esse contexto que o Paulo está comentando é isso aqui, as fases da rede neural, né? Nós temos basicamente em duas fases. A fase de aprendizado, utilizado algum ou vários mecanismos de reconfiguração de pesos, né? Existe lá, esses pesos seriam as ligações sinápticas, né? O pensamento em si. Então aí pode trabalhar com treinamento, aprendizagem supervisionada, não supervisionada. Existem algumas estratégias de trabalho, mas basicamente toda a rede neural tem que ter a fase de aprendizado. Não tem como, ela não vai surgir já sabendo alguma coisa, ela tem que aprender, né? Porque esse é o conceito principal que a rede neural traz, que é aprender por experiência. Aprender por experiência. Não existe, não tem, a pessoa não programa inteligência nela, ela tem que aprender, né? Mesmo porque se a gente programar, ela ficará muito inviável você dar manutenção, não vai nunca conseguir atingir o objetivo de aprender, né? Vai sempre depender de alguém fazer um release ali, né? Um código novo para que ele faça novas funções. Isso não faz parte dos conceitos de algoritmos vinculados à inteligência artificial. Então, fase de aprendizado e temos a outra fase, a fase de utilização. Aí, é evidente, depois de ter realizado o aprendizado, aí você poderá quanto tempo vai ter que ser feito o projeto de aprendizagem, né? Mas a partir daí ele vai ser postado para trabalhar. A partir do momento que está na fase de utilização, ele está trazendo resultados aí do que ele foi previsto aí, do que ele aprendeu na fase de aprendizado. É evidente Interessante que. também, Oi? interessante também que na fase de aprendizado ela cria um viés, né? O viés que a gente fala é tipo, ela pega uma imagem, no reconhecimento de imagem, né? Que Sim.
eu estudei. A imagem, ela pega padrões de outras imagens e traça uma linha sobre ela e deixa ali uma porcentagem. Ela pode definir aquilo como uma imagem, tipo assim, tem a imagem de cachorro e de porco, né? Então ela traça um viés entre o meio das duas ali, definindo uma área de 100% ali, ou 70%, dependendo de como você treinou sua rede, Sim. para quando receber a imagem de porco, ela já mostrar de cara que é um porco, né? Mas só Sim. que um porco, ele pode ser 2% o cachorro para a rede, entendeu? Hein? Porque ela não distingue isso. E quando você tira o viés, ela é otimizada, tipo, para trazer só o resultado que ela tem maior acurácia em cima, né? Que é o de 70% ou 80%, dependendo do quanto você treinou a Sim. rede. Exatamente. Quanto mais treinamento, mais aprendizado ela tiver, melhor resultado ela trará, né? Nessa fase de utilização, então, a ideia é que, mesmo vamos dizer assim, em utilização em modo produção, né? Nós podemos ainda, mesmo assim, recalibrar esses pesos, né? Isso é feito, normalmente é um software, né? Então você vai lá, você pode tentar talvez até criar uma recalibragem automática, que é ideal, né? Ou seja, está em utilização, mas você pode recalibrar. E aí, nesse contexto, ou realmente refazer o processo de aprendizagem com novas informações aí, para que possa ser recalibrado aí os pesos. Existe aquela tendência daquelas imagens da Google, né, que fica solicitando para a gente identificar um hidrante, identificar faixa de pedestre, né, montanhas, morros, sei lá, um monte de situação que eles solicitam. Isso também é uma certa calibragem, né, vai tendo a ideia de que quanto de acerto ele está trazendo ali. E é evidente que ele sabe ali, não, no contexto de quais imagens, o que significa cada imagem devido à aprendizagem que já foi produzida por eles. Interessante também notar que quando se trata de reconhecimento de imagem, tipo, quando é simples assim, né? Não é só uma rede neural que consegue fazer isso. Tem Não. algoritmos de estruturas de decisão, né? Que é if, else lá, que manipula esses bits aí também dos bitmaps, né? Sim. E examina também a profundidade dele sem usar uma rede e consegue identificar esse objeto. A única diferença da rede neural, que é uma vez que quando ela aprende, ela já consegue fazer isso de forma automatizada, ou seja, ela não precisa rodar uma ReLU inteira para ela trazer o resultado. Ela roda o viés dela lá, né, que é o Sim. resultado final, e te dá a resposta. Já no algoritmo de estrutura, ele tem que pegar a imagem, rodar todo o algoritmo serializado ali, né? Para te dar a resposta se aquilo ali é um hidrante, se é uma pessoa, se é um cachorro, e assim por diante. Muito bem. Aí nós temos aí os exemplos básicos da utilização. Aqui é a questão dos assistentes pessoais digitais, né? Aí nós temos aqui a acurácia aí do Alexa. Isso aqui eu acho que é um dado de 2016. Talvez esteja um pouquinho melhor, né? Ok, o Google, a Siri, Com talvez, não certeza. sei. Mas já são índices bem convincentes, né? Já estão bem interessantes aí o nível de acuracidade. Lembrando que muitas vezes, quando estamos conversando até com, vamos dizer assim, pessoas cuiabanos com um sotaque mais característico, muitas vezes não conseguimos entender o que eles falam, né? É o sotaque mesmo, né? Então, ou seja, nós mesmos temos algumas dificuldades de interpretação da voz humana, dependendo das suas variações. Então, um índice aí que está quase, muito próximo, no caso seria aí a quase 100% da acuracidade, podemos dizer que é um nível muito interessante de desenvolvimento que se encontra, né, atualmente essas tecnologias. O próximo assunto que nós veremos aqui será a caracterização da RNA perceptron. Basicamente, nesse contexto aqui agora, nós verificaremos aqui como funciona mais ou menos a rede perceptron. É essa primeira rede lá criada na década de 60, né? Então nós temos aqui um pouquinho de matemática, né? Tem essa parte, faz parte da rede neural, né? Entendê-la e interpretá-la, codificando é o objetivo, né? Então basicamente nós temos uma equação matemática. Essa equação matemática é formada por seguintes itens. Nós temos um n ali, constante de taxa de aprendizado, que vai ser de variar de 0 até 1, né?
Nós temos o Y, que é a saída da percepta, o que a gente quer que ele seja emitido de resultados. O DK é o valor desejado para a QESMA amostra de treinamento, ou seja, se eu passar 1.000 amostras de treinamento, cada amostra de treinamento, eu inicialmente tenho que falar para a rede neural o que vem a ser aquela amostra. Eu tenho que identificar para ele, isso aqui é um livro, isso aqui é um caderno, então é assim por diante. Cada sinal eu tenho que identificar o que vem a ser cada um deles. Aí é o rede neural com aprendizado supervisionado, eu acho. Sim, supervisionado. Né? Porque, tipo assim, se passa uma carambada de dados para ele lá, aí ele vai tentando prever o que é. Aí ele joga na tela, você fala, não, isso aqui é outra coisa, aí você passa o valor. Aí Não, ele mas corrige. muito bem. Só que aqui é um supervisionado, mas você vai passar já esses pesos de forma automática. Você tem lá, você tirou 100 fotos de cachorro. Aí essas 100 fotos de cachorro, você vai, lógico, vai decodificar a imagem. Esse X aqui são os sinais de entrada. Então, X são as imagens lá dos cachorros lá, né, que foi retirada a foto. Então, você já sabe que cada uma daquela ali é um cachorro. Então, você vai identificar aqui o que vem a ser aquele lá. Não, essa saída aqui é um cachorro. O cachorro tem que sair um. Nesse contexto aqui, um. Então, eu vou lá e falo que todas essas entradas, a saída desejada tem que ser um. Por quê? Porque nós teremos aqui esse vetor W. Esse daqui que é o pensamento do neurônio. Inicialmente, esse pensamento vem zerado. Vem zerado, desculpa. Vem com valores aleatórios. A partir deste valor aqui, W calculado, é que vai se obter o que está sendo identificado ou não, tá? Então, todo o cálculo em si aqui é para se calibrar os pesos, que são esse W aí, são os pesos sinápticos. Por ele é que estaremos encontrando aí o objeto a ser classificado. Então, nós temos aqui uma equação somatória, né? Então, nós temos lá o W, receberá W mais o N, que é a taxa de aprendizado de 0 a 1, vezes o D, a saída desejada, a saída atual que está acontecendo, multiplicado pelo valor da entrada. Essa entrada aqui, geralmente quando eu faço isso aqui, é um vetor, tá? Um vetor, uma posição de um vetor que tem um sinal. Então, o primeiro item desse vetor vai sendo multiplicado, né, até se obter aí a multiplicação do último item, o último sinal de entrada. Então, a partir disso, temos esta equação aqui mais simplificada, ou seja, ela será executada até que o valor de y, a saída que nós queremos que este peso sináptico trabalhe, né, a saída dele desejada, seja igual ao que nós já vimos passado para ele que deveria ser a saída dele. Tá? Então, a saída dele para ser desejada. Aqui nós temos o algoritmo. Esse algoritmo, vocês aí que, caso tenham interesse, vocês poderão continuar em qualquer linguagem de programação, tá? Aqui está numa linguagem, vamos dizer assim, uma linguagem conceitual, né? Mas vocês poderão usar uma linguagem de programação qualquer para desenvolver. Existe na internet algumas pessoas que desenvolverem diversas linguagens, Java, C, aí ficará a critério de vocês, as que vocês acharem mais interessante. Neste algoritmo aqui, ó, nós temos aqui obter o conjunto de amostras de entrada, tá aqui o X, associar a saída desejada, que esse sinal 1 é o quê? Eu tenho que falar qual a saída desejada que eu pretendo para a primeira entrada, a segunda entrada, qual a saída desejada. Vocês no próprio algoritmo vão informar, ó, no próprio algoritmo vocês estarão alimentando este vetor aqui. Então, nós temos o vetor de sinais de entrada, o vetor será de saída vinculado a cada entrada. Inicia-se o vetor W com valores aleatórios. Então, esse W, o vetor tem que ser o mesmo tamanho da entrada, né? Para ficar a multiplicação, por ser possível, tem que ser o mesmo tamanho do vetor de entrada. Nós temos a taxa de aprendizagem, que é o N aqui, que vai ser de 0 até 1. Esse número de épocas é apenas um contador para ver quantas repetições foram realizadas pelo algoritmo para que ele obtivesse o resultado desejado, né? Então, aqui, quantas repetições ele vai ter que trabalhar nisso. Aqui nós temos a instrução de repetição, e a partir dessa instrução de repetição, nós temos aqui aquele cálculo de W vezes X. Temos o linear de ativação aqui. Caso o Y seja diferente da saída desejada, ele vai entrar nessa condição aqui, em que W receberá W vezes a taxa de aprendizagem, e aí receberá a multiplicação de a saída desejada menos a saída atual, vezes o valor da entrada naquela posição. Isso aqui, basicamente, como a gente trabalha de algoritmo, parece uma coisa meio complicada, mas se vocês tentarem codificar esses conceitos aqui,
já é uma boa dica, né, de como observar como esse neurônio tem que ser codificado. Muito bem. Então, aqui nós temos a fase de treinamento. Nesta fase de treinamento, então, estamos passando aí o que vem a ser objeto, para que o neurônio venha a desenvolver o treinamento. E aqui a fase de operação, aqui já mais já para que estejamos trabalhando com o neurônio, já reconhecendo o que foi observado, que tentou-se trabalhar com ele, tá? Então, por exemplo, se for para classificar dois objetos, ele vai conseguir, via esta fase de operação, via o treinamento realizado, realizar essas duas definições aí do que foi classificado ali como item A e o classificado também como item B aí. Esses dois algoritmos, então, vocês poderão desenvolver a fase de treinamento e operação em qualquer linguagem de programação. Nós temos aqui um pequeno exemplo para que vocês possam entender talvez um pouco melhor. Nós temos aqui, ó, entradas x1, x2, x3. x1 ali é o fósforo, x2 acidez, x3 cálcio. Então temos os sinais que estão sendo feitas as entradas de cada um dos itens. Vamos analisar que cada uma linha desta minha tabela, consideramos aqui como a classificação de um item, tá? Então aqui, esta linha aqui, a saída dela deverá ser 1, ou seja, este item aqui é uma tangerina. Então esse item aqui é uma tangerina. A saída da linha 2 também será uma tangerina. Então esses valores aqui, por um linear aí de multiplicação, terá que se obter essa saída 1, ou seja, a tangerina. E os dois últimos itens será referente aí à identificação da laranja, né? Então, vamos imaginar que a laranja tem aí de fósforo, acidez e cálcio. A multiplicação a identificação do perceptron vai ter que ter a saída -1, porque esse item aqui pertence à laranja. E assim, também observando o quarto registro. A partir disso, nós podemos considerar aqui a seguinte situação, ó. Temos aqui os pesos sinápticos, temos apenas um peso. Então, observando aqui, na verdade, aqui, esse vetor teria 3 colunas, né? Mas aqui foi adicionado a cada uma das amostras um valor -1 para que tivéssemos aqui 4 itens na amostra. Não precisaríamos, poderíamos ter populado isso aqui com outros dados, né? Para que ficássemos aí aqui com 4 elementos. Mas esse vetor aqui ele pode ter 4, pode ter 1000, pode ter 1 milhão de posições, depende do que estamos trabalhando. Então aqui temos 4 itens, cada uma das amostras de entrada tem 4 itens, né? Adicionado -1 aí para que fique com 4 itens em cada entrada, cada vetor de entrada. E nesse contexto, esta entrada aqui tem que sair 1. Esta outra entrada tem que sair 1. O 1 que nós vimos anteriormente refere-se ali à tangerina. Essas duas outras aqui tem que sair -1. Então a multiplicação aqui tem que ser -1. Então -1 é a laranja. Temos uma taxa de aprendizagem aqui de 0,05, que vai ser usada na equação. E aqui esses pesos foram gerados aleatoriamente. Foi gerado pesos de 0 até 1. O importante é que aqui será o pensamento do neurônio, esse vetor aqui W é o pensamento do neurônio, que ele deverá ter o mesmo tamanho dos vetores de entrada. Essa é a característica principal. Então aqui nós temos a equação em funcionamento, como ela estará trabalhando, e a imagem dela talvez fique um pouco mais claro, identificar pela imagem. Ó. Nós temos as entradas, aqui os valores de entrada, né? E esses valores de entrada, então, a primeira entrada lá, na primeira posição, será multiplicado pelo peso sináptico da primeira posição, né? Então, multiplicando esse daqui, multiplicaremos a segunda entrada pelo segundo item do peso sináptico, e assim sucessivamente até o último, né? Nessa tabela, nesse vetor de 4 posições. Então, cada entrada eu vou multiplicar por um peso sináptico respectivo, né? Então, aqui nós temos um vetor. Então, nós podemos considerar que esse é o primeiro elemento do vetor, o segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento, né? Aqui é a mesma coisa, o primeiro elemento do peso sináptico, segundo, terceiro e quarto. Então, a multiplicação é feita por posição deste vetor. Então, por esse motivo, nós vamos obter aqui então, a multiplicação deste item com o primeiro item, a entrada x1 com W1, x2 com W2, x3 com W3. Então, a multiplicação desses itens
partirão para um somatório aqui. Esse somatório será composto, olha lá, multiplicando W0 vezes X0 mais W1 vezes X1 mais W2 vezes X2 mais W3 vezes X3. Evidente que isso aqui no papel é meio chato, né? Mas computacionalmente é rápido ser realizado. Então, essa multiplicação, a gente vai obter aqui esta saída U com este valor aqui, 0,0083. Dependendo do que vai ser o limiar de ativação, então aqui o valor obtido foi U 0,083. Tá? Então, conforme esse limiar, o U, se for menor que 0, a saída seria menos 1, ou seja, naquele contexto seria uma laranja. Saindo maior ou igual a 0, sairá 1, ou seja, uma tangerina, né? Então, aqui, por esta saída aqui, vai se classificar qual o sinal, e a saída aqui deste neurônio será, no caso aqui, uma saída booleana, apenas dois valores, né? Só que aqui nesse contexto é menos 1 e 1, sairia 1 como resultado, tá? Então, basicamente é isso que a execução de uma rede perceptron faz via, então, uma entrada, a multiplicação vezes o sinapse, existe um somatório, esse somatório vai obter um valor de saída, no caso, aqui foi obtido 0,0083, a partir disso passa pelo linear de ativação, o linear de ativação, como nós vimos aqui, se o U for maior ou igual a 0, sairá 1, se for menor que 0, sairá menos 1, e a partir daqui temos as saídas, né? Outro exemplo, a mesma coisa. Temos aqui a saída menos 1, ou seja, foi obtido aqui via essa multiplicação o valor de U menos, né, menos 0,0383, ou seja, passando pelo limiar de ativação, o sinal de saída aqui deste neurônio será menos 1, tá? Então, esse neurônio perceptor é apenas para a classificação de dois objetos, ou é um objeto ou é outro objeto, tá? Apenas uma classificação binária, por enquanto. Ok, pessoal? Difícil essa parte? Confusa? Como é que vocês acharam? Bem detalhado, né? Quando entra essas paradas de cálculo aí, velho, é Não fica? chato, mano. É chato? Chato pra caralho. Faz parte, Né? acontece. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou mandar uma atividade para vocês darem uma olhada, ver o que vocês conseguem trabalhar com ela, que é referente à atividade desta nossa aula de hoje aqui. Aí a gente pode conversar depois do intervalo sobre eles aqui. Só um momentinho, deixa eu só. Já vai por e-mail de vocês. Aí aproveitar para lavar o rosto, para tirar o sono, né? De falar, ver tanto continha matemática simples, mas é cálculo matemático, né? Vou É colocar ela. trabalhoso, né? É É, simples, é, mas Então, é trabalhoso. trabalhoso porque nós estamos vendo na nossa condição humana de fazer o cálculo das multiplicações. Agora, se a gente programou ali o nosso algoritmo, ele funciona isso aí de forma bem rápida e tranquila, né? Sim. Eu tava vendo ali o pseudocódigo ali. Interessante, cara. Se você souber, tipo, trabalhar com a linguagem aí, facilmente consegue desenvolver ele. Exatamente. Esse PC do código é bem interessante. É um livro, ó. É esse livro aqui, ó, pessoal. Um livro bem interessante, redes neurais artificiais, para engenharia e ciências aplicadas. É um autor brasileiro, Ivan Nunes. Eu já até participei de uma palestra com ele. É um congresso de engenharia elétrica. É o Ivan, o Danilo e o Rogério, os três autores do livro. Mas é um livro bem interessante. Vocês conseguem enxergar aqui? Deixa eu Sim, ver. o bom é que o livro é bem pequenininho, né? Aí, ó, bem pequenininho. Mas é É, interessante que está aqui o que eu passo para vocês está aqui. É sim. interessante, mas é um conceito assim, aquele livro de cabeceira, né? Aí tem bastante pseudocódigo aqui para trabalhar, ó. Interessante o livro. Caramba. Mas Bem é isso aí, completo. pessoal. O bom é que é um autor brasileiro e gostou bastante, está desenvolvendo bastante conteúdo sobre isso aí pra gente. Mas ele tá só, tipo, fazendo artigo de revisão ou ele tá criando coisa nova também? Não, por enquanto ele vai estar mais. Ele usa 180, vamos dizer assim, referenciais. Por enquanto eu não vi, eu não aprofundei na leitura plena dele se tem alguma criação nova. Ele está mais explicando realmente o estado da arte, né? Ou seja, ele é mais. Ainda não propôs nada, mas ele mais demonstra como funcionam essas várias redes neurais, né? Existem diversos tipos, né? E normalmente esses livros aí é para quem trabalha, né, já na área, e só usando a ferramenta mesmo, né, o usuário final, que nem o livro descreveu, né?
Ah, sim. Nesse contexto, faz parte aprender o conteúdo em si, né? A partir do momento que você desenvolve, já sabe aplicar cada uma das técnicas, aí fica mais fácil propor uma nova, talvez adaptando duas, vendo como funciona para poder trabalhar melhor. O ruim é que para adaptar duas, você tem que ser fera no cálculo. Era, exatamente. A matemática. O Ivan, ele é bacharel em ciência da computação. Os outros dois, o Danilo e o Rogério, são engenheiro eletricista. Ah, sim, com certeza foi na Federal que pega cálculo até o 5 lá. E a química e a física também, só para Só para dar uma desafogada. um gostinho. Deixa eu passar aqui para vocês. Opa. Tá no e-mail de vocês, pessoal. Aí vocês deram uma olhada. Agora já são 20 horas e 20 minutos. Vamos fazer um intervalo aí. Daqui a pouco retorne para a gente conversar novamente. Tá bom? Beleza. Tá Falou. lá. Até lá. Ele